Entre Nós. Sejam bem-vindos ao Entre Nós de hoje. Eu sou a Mariana Nalesso, estudante de jornalismo, e comigo está o Lucas Amorim, estudante de economia aqui do Mackenzie, compondo a nossa bancada. Destaques. Palestras, cursos, Eventos. notícias universitárias. Bom, como reportado pelas notícias, foi declarado calamidade pública no Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas intensas. Em momento de catástrofes é comum o sentimento de impotência, mas também estamos vivendo um momento de organização e solidariedade no Mackenzie. Diversas entidades estudantis, como o Canal Biomac, Comissão Organizadora da Semana Acadêmica de Psicologia, o DCE Mackenzie, a LEP-MAC e muitas outras se juntaram para coletar suprimentos e transportá-los aos locais de coletas oficiais do governo de São Paulo. A arrecadação inclui galões de águas, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas absorventes, fraldas infantis e geriátricas, ração para animais e vermífugos. Os voluntários ficam na frente do prédio 38, das 11 da manhã até às 13h30. E com a chegada dos meses mais frios do ano, outro movimento social é a campanha do agasalho. Esse ano, a torcida do MAC 13 se juntou à ONG SOS Irmãos Carentes para arrecadar roupas de frio até o dia 17 de maio. Para facilitar e organizaram 3 pontos de coleta em locais frequentados diariamente: o da Can, o da Joy Bar e o Bar Kenzie. E agora para amanhã, sábado de véspera do Dia das Mães, o Mackenzie organizou um recital musical junto ao Centro de Música Brasileira. A apresentação será composta pelo coro Osvaldo Lacerda e pelos pianistas Isabelle Perasso e Ana Carolina Martins, com início programado para as 18 horas no auditório Escola Americana. Vale se adiantar para garantir lugar, já que a entrada é franca. E já na segunda-feira, dia 13 de maio, com foco nos estudantes de psicologia, a doutora e gestora pública da Secretaria de Saúde, Magna Barbosa Damasceno, realizará palestra a respeito do cuidado de mulheres em situação de violência na perspectiva antimanicomial. A conversa vai tomar lugar nas salas 703 e 704 do prédio do serviço da escola, localizado na Rua Piauí. E maio realmente promete ser um mês movimentado, com diversos eventos e últimas avaliações, mas quando acabar vai ser o momento de descansar. Para isso, o CCL, que ganhou seu público transmitindo os filmes da saga, já se organizou para passar a obra Emma, de Autumn, no dia 6 de junho. Com o tempo pela frente, vale marcar na agenda para não esquecer do compromisso marcado às 19 da primeira quinta do mês de junho, no auditório do CCL, que fica no 11º andar do prédio RW. Filmes. Cultura. Entretenimento. E muito mais, agora no Entre Dicas. E para as Entre Dicas de hoje, trouxemos um especial de Dia das Mães. Quem também concorda que o melhor programa com a mãe é algo gastronômico para se deliciar enquanto coloca a conversa em dia? Se você se identificou, a dica da Carol vai agradar. O Papaya Café é um restaurante mediterrâneo inspirado na cozinha almofitana e maravilhoso em todos os sentidos. O espaço físico ele é super aconchegante e propício para tirar várias fotos. A comida, então, segundo a Carol, é uma bênção com ar refrescante e vigorante. Localizado no bairro de Itaim Bibi, ele tende a ter uma lista de espera, então vale reservar e garantir a curtição com a sua mãe. E para aquelas mamães que estão exaustas e preferem um programa casual, a Marina relembra um seriado clássico. Gilmore Girls foi simplesmente feita para conectar mães e filhas. Isso porque transcorre de diversas fases da vida no relacionamento de L'Oreal Gilmore e de Rory Gilmore, mãe e filha, cada qual com as suas particularidades. E claro, não pode esquecer de programar o cômodo para a sessão e fazer aquela pipoca, levando a experiência sensorial do cinema para o ambiente da casa.
E pensando em um equilíbrio entre esses dois, a Mari Carletti compartilhou que gosta de levar a sua mãe para tomar um brunch. Inclusive, indicou vários lugares e cafés que já experimentaram. Ela recomenda pegar algo como Mug SP, Cafezinho, Cass, Botânica Café e Casaria SP. E só de ler, ela disse que já ficou com água na boca, só dizendo e trazendo à tona essas memórias afetivas que esses lugares proporcionam junto com a comida deliciosa. E agora, será que eles estão preparados para as últimas 2 dicas, Mari? Eu espero que sim, porque Dia das Mães é uma data muito especial. Isso mesmo. Não à toa, a Rebeca conversou com a sua mãe, Vanderleia, que foi quem dedicou a indicação para todos os amantes de pedagogia. O Centro Cultural do Banco do Brasil, que coincidentemente fica no centro de São Paulo e é muito bacana de visitar para apreciar a nossa cultura. Quem ficou interessado, abre de quarta a segunda, das 9 da manhã às 21 horas. E é impressionante como as mães têm esse poder de transmitir a cultura e os seus valores para os filhos. A Eliane, mãe da Emily, recomendou a famosa Casa das Rosas. O espaço é um combo triplo, com arquitetura antiga, café gostoso e aos fundos da casa, o seu ambiente florido, com ar de natureza que leva calmaria a quem se permitir, mesmo na movimentada Avenida Paulista. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para a entrevista da semana. Vamos deixar vocês com alguns comunicados mackenzistas. Não saia daí, o Entre Nós volta daqui a pouco. Você está ouvindo Entre Nós. O trabalho do jornalista é fundamental para a construção de uma sociedade democrática. E no mundo com a quantidade imensa de informações, sua participação é cada vez mais importante. É o jornalista que vai apurar, analisar e investigar para que essas informações cheguem de forma clara ao público. Mas esse profissional também deve estar preparado para atuar fora dos tradicionais veículos de imprensa, como nas assessorias de comunicação corporativa, em empresas públicas ou privadas, além de saber produzir e administrar conteúdo informativo e de marca. Pensando nisso, o curso de jornalismo do Mackenzie prepara o aluno com conteúdos teóricos e práticos diversos, para que ele tenha uma formação ampla, mais credibilidade e sensibilidade. Curso de jornalismo do Mackenzie, há mais de 20 anos preparando profissionais e cidadãos com ética e responsabilidade. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Você está ouvindo Entre Nós. Confira agora a entrevista da semana. aqui no Entre Nós. Pessoal, estamos de volta com o nosso convidado da semana, o Rodolfo Maris. Ele é comunicador, com uma vasta atuação como apresentador, entrevistador e comentarista. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. E antes de mais nada, queria pedir que você fizesse uma apresentação de você para quem está nos assistindo na live, na gravação do YouTube. Tudo bem, gente? Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou o Rodolfo Maris, sou da área da comunicação, publicidade e propaganda. É meu forte, trabalho na Jovem Pan. Tenho um podcast chamado Podcast Sem Filtro. Sou na área da comunicação já tem um bom tempo, né? Morei fora do país, fiz alguns trabalhos por lá também. Mas hoje eu sou estudante de Direito aqui no Mackenzie.
E eu costumo dizer que a cada dia eu me surpreendo mais comigo mesmo. Eu achei que eu estava muito feliz na área da comunicação até conhecer o campo do direito. E eu fui levado para o direito porque dentro da Jovem Pan eu trabalho com jornalismo político e factual também, como se fosse o da Atena. Então são 2 programas, um político e um factual. Então eu tô nessa daí e tô adorando. Super Que legal. legal. E como é que você chegou até o Mackenzie? Como foi essa escolha, assim, da faculdade? Bom, o Mackenzie sempre esteve presente na minha vida, porque todas as vezes que eu passava aqui na Consolação com a minha mãe sempre contava uma história de solteira dela. Eu namorei um menino que muito inteligente, fez engenharia no Mackenzie. E eu cresci com esse estigma de que todas as pessoas inteligentes faziam Mackenzie. Lógico que eu só confirmei a história depois. Também não vamos desmentir aqui ao vivo, né? Por favor. Ao vivo, exatamente. E eu cresci com esse estigma de que todas as pessoas faziam Mackenzie. E eu fui crescendo e fui vendo a importância do Mackenzie. Em algum momento da minha vida eu não me senti capaz de fazer, até porque eu tive a consciência que é uma faculdade cara, não é uma faculdade barata. Todos os cursos aqui são caríssimos, né? A pessoa tem que estar bem ciente do que ela quer de verdade para estar vindo fazer o Mackenzie. E primeiro prestar no vestibular, né, cara? Não é uma faculdade fácil de entrar também. Quando eu fui para a Jovem Pan, eu comecei a trabalhar com políticos, deputados, senadores, delegados, pessoas do meio político, e muitos deles se formaram no Mackenzie. E eu estava num programa falando de política sem nenhum embasamento jurídico. Eu falei, opa, pera um pouquinho. Sentiu eu preciso... a falta de uma graduação. Eu tô com 42 anos, com 40 eu decidi prestar vestibular, e eu passei no vestibular e ingressei no Mackenzie desde então, no curso de Direito. E como é que começou, assim, a sua carreira na comunicação? Você falou que fez publicidade e propaganda, né? Foi pra essa área. Como é que foi esse começo, assim, de Na área da trabalho? publicidade e propaganda? Como é que foi essa coisa até chegar no jornalismo político? Fiquei interessada. É bem interessante porque eu terminei a minha escola muito tarde. Eu tentei ser jogador de futebol durante uns anos da minha vida. Com 15 anos eu já morava sozinho. Me emancipei, fui jogar bola, fui morar fora. E eu tentei a carreira de jogador de futebol até meus 21 anos, quando eu engravidei a minha namorada e tive minha primeira filha. Hoje minha filha está com 19, está com 20 anos. A Giovana fez 20 anos agora. E eu tive que parar de jogar futebol, porque não estava dando, e começar a trabalhar. E entrei na área da segurança privada. Fui fazer segurança em baladas, aí fui fazendo curso, me aprimorei, e meus estudos foram ficando para trás. Com 29 anos, eu decidi terminar a escola, por impulso da minha esposa, não é a mãe da Giovana. Eu fiquei cerca de 4 meses, sabe esses namoricos, quando a gente é jovem, a gente fala para elas que cuidado. Então, eu escutei minha mãe, o que aconteceu, eu engravidei a menina. Um ano depois eu já estava com a minha esposa. A Giovana nasceu em 2004. Eu conheci minha esposa em 2005. E ela foi uma grande incentivadora para eu terminar a escola. E terminando a escola, eu já ingressei na Faculdade de Publicidade e Propaganda, porque na área da segurança eu não precisava dar muita porrada. A gente acha que a área de segurança vai dar porrada e não dá. Então eu sempre resolvi tudo na conversa. Não tudo, né? Mas da maior parte. Surgiu interesse aí dessa área? Não surgiu interesse. Não surgiu interesse nenhum. Eu trabalhei com o Ronaldo Fenômeno e trabalhei com um grande empresário em São Paulo chamado Marcos Buais. A referência dele é a Vanessa Camargo. Ele é ex-marido da Vanessa Camargo. E um dia ele falou para mim, os dois, nós estávamos num lugar, falou, cara, você não tem nada a ver para da segurança, porque você conversa, todo um bicho tá pegando, você chega com essa covinha dando risada. Você tem que trabalhar na área da propaganda e publicidade, cara. Você tem que ir para a área da comunicação. Que legal. E aí isso foi o desperte. Aí eu comecei a fazer. Aí eu fui teoricamente fazer a faculdade de publicidade e propaganda e abandonei a área da segurança. Ingressei, não foi um começo muito fácil, porque estagiar com mais de 30 anos é muito difícil. Sim. Eu recebi muitos nãos das agências de publicidade, o que me motivou, porque eu sou movido pela... Eu sou movido quando as pessoas falam que eu não posso, não consigo, aí que me dá mais motivação de fazer, entendeu? Parece que dá uma força, assim, né? E eu acho que Exatamente. ainda mais na área da comunicação, que você precisa meio que conhecer alguém, assim, né? Não no estágio, mas depois. Você fala, pra ingressar no emprego, pra entrar em tal área, Sim. é sempre bom conhecer. É importante que você tenha um network. Sim. E eu tive, o que de fato não serviu muito pra mim. Porque eu carregava isso comigo já, esse estereótipo de ser um cara de 1,93 m, 120 quilos, careca, sabe, faixa preta de jiu-jitsu, área da segurança. Quando eu fui para a área da comunicação, pouquíssimas pessoas acreditaram nesse meu potencial na área da comunicação. Por mais que algumas pessoas, como o Buais, por exemplo, e o Ronaldo, haviam falado que eu tinha essa vocação para a comunicação, e eu acredito que eu tenha,
modéstia à parte, porque a gente tem que saber qual que é a nossa vocação na vida, senão a gente acaba perdido. Sim. E se a gente não tem uma direção, qualquer lugar que nos levam, tá bom, né? E pra mim não. Eu recebi muitos nãos. Eu trabalhei com muitos empresários que poderiam facilmente me empregar Sim. em um departamento comercial, área de marketing. E quando eles me viram, eles falaram, cara, peraí, você tá fazendo comunicação, mas é o segurança, Não te deram não, né, nunca, uma o crédito, não me deram chance. Sim. O que me motivou mais ainda, você entendeu? E eu consegui tudo na raça. Então eu fui criando projetos. Quando a gente termina a faculdade de publicidade e propaganda, a primeira coisa que a gente quer fazer, de verdade, 90% dos alunos, é abrir uma agência. Eu converso, amigos de publicidade já me falaram isso. Ou querem abrir uma agência ou querem ser PJ, né? PJ para fazerem a própria... Eu acho que o PJ numa empresa é inevitável. Ninguém caminha mais para CLT nesse momento. Até porque um salário base de um publicitário é alto. Para você ser seletista com um salário muito alto é muito difícil. As grandes empresas multinacionais, por exemplo, é tudo PJ. É uma tendência do mercado. E não é de hoje, eu acho isso super normal. Mas as pessoas saem da faculdade sem nenhuma bagagem e sem nunca ter montado uma peça publicitária, sem ao menos ter conversado, criado um projeto mesmo em alguma agência, sabe? Direcionado por um head de comunicação. Eles querem abrir a própria agência. É por isso que muita gente termina a faculdade de publicidade e propaganda e fica desempregado, porque não conseguiu ainda se estabelecer no mercado, se estabilizar no mercado, entendeu? E eu fui nessa. Eu recebi muitos nãos. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. E comecei a fazer uns trabalhos voluntários para algumas agências. E aí... Começa o networking efetivo, assim, né? Lá dentro. Cara, e aqui vai uma dica, tá? Para você que está se formando agora e tá difícil o trabalho, começa a se envolver em trabalhos voluntários. Porque aí você conhece muita gente. E aí você amplia o seu network. E até mesmo aqui dentro do Mackenzie, né? As oportunidades aqui da rádio mesmo, é uma coisa extra da aula, né? Eu sempre indico, assim, entidade, participar dessas coisas assim, porque, querendo ou não, até a gente tem agência júnior, né? De comunicação. Trabalha mesmo com o pessoal do mercado, né? Com as empresas. Você faz esse... Então, você acaba conhecendo muita gente sem ter que ter aquela responsabilidade do trabalho, né? Essa oportunidade então, mas é que a realidade não é bem essa, porque a gente está falando de uma faculdade de ponta, a gente está falando da Universidade Mackenzie. Nós somos aqui, com todo o cuidado da palavra e com a frase que eu vou dizer, nós somos privilegiados. Sim, lógico muito. que nós estudamos muito para estar aqui, tá? Não é fácil você prestar um vestibular e você abrir mão do seu dia para estar estudando. As provas são difíceis, o trabalho é difícil, você tem as horas complementares que você tem que fazer. Exato. Mas nós estudamos numa faculdade muito boa. Sim. Nesse caso, nós somos muito privilegiados, principalmente com o corpo docente que nós temos aqui. Sim. Professores, mestres, sabe, que nos ensinam com muito carinho, cara. E quando ele vê que o aluno está dedicado, eles investem mesmo no aluno, sabe? Isso em todos os cursos, tá? Sim. Aqui na publicidade de propaganda, eu já conversei com muita gente, curso de direito, em todos os lugares. Vai muito do aluno. Mas a realidade é outra. E a galera que faz Uninove, a galera que faz Unicid, a galera que faz Uniban, essas faculdades menores, por exemplo, que rapidamente você é aceito. Hoje você não precisa nem prestar um vestibular. Você faz ali qualquer coisa online e eles querem a massa, entende? Como que essa massa se forma e vai para o mercado? Sim. Como que eles vão para o mercado, entende? Tem que começar São pessoas que futuramente vão ter muita dificuldade, que vai ter que fazer uma pós-graduação, vai ter que fazer um doutorado. E sabe onde eles vão vir fazer doutorado, pós-graduação? Aqui no Mackenzie. Eles vão ver coisas que eles nunca viram na faculdade. O ensino para essa população, para essa massa, ele é um ensino fraco, entende? E já é uma população que não... Cara, é muito complicado, porque a gente tem 30% do nosso povo brasileiro hoje, eles têm uma dificuldade no ensino, no aprendizado, uma dislexia, sabe? E quando eles saem do mercado, entram na faculdade, eles saem despreparados. E o que fomenta mais o desemprego. Tem muita gente formada em publicidade e propaganda que está desempregado hoje, cara. Sim. Entende? Então, assim, nem todo mundo tem vocação ou quer ficar numa agência. É difícil ficar dentro do escritório 6 horas estagiando, 8 horas empregado, montando peça e criando estratégia de marketing, entendeu? Sim. Enfim. Mas como que teve uma diferença, tipo, salarial, de manter sua vida da área da segurança para a área de comunicação? Teve essa transição de, tipo, diminuir salário ou não? Então, eu comecei falando aqui que eu fui segurança de balada, né? Mas eu tive só um curto período como segurança em baladas. Eu fui mais para a área da segurança pessoal, que é o VSPP, que é Vigilante, Segurança Patrimonial Pessoal. Certo. Então, um salário de um segurança pessoal é muito bom.
às vezes é até maior do que um salário de um publicitário. Imagina. Porque a demanda é muito maior. Você anda responsabilidade, com a pessoa o tempo todo, Da você figura que né? você viaja com a pessoa, você cuida. É muito trabalho, você entendeu? Então você Sim. ganha até 2, 3 vezes mais que um publicitário. Porém, você não tem a mesma qualidade de vida que tem um publicitário hoje. O publicitário normalmente tem seu sábado e domingo e feriado numa boa. O segurança pessoal, não. Você entende? Quantos aniversários da minha esposa eu perdi? Quantos natais eu perdi? Eventos, virada de qualquer. ano eu perdi. Aniversário. Sabe? O dia das mães eu perdi, dia dos pais, eu não estava lá, meu aniversário, eu não estava lá, por quê? Porque eu estava vivendo a vida das outras pessoas e cuidando da vida da segurança de outras pessoas. Mas a questão salarial, cara, que assim, eu trabalho na televisão hoje, né? Então é totalmente diferente, a realidade salarial é outra. Certo. Vocês estão fazendo jornalismo e você faz o quê? Economia. Economia. Você pode ser até um comentarista de economia. Comunicador, você exato. entende? Então, e ganha muito bem, viu? Sim. Vai por mim. Samidana tá lá na Jovem Pan lá com você, né? Quem? O Samidana? Samidana é mestre. Tá lá no Pânico, lá, Então. e ele tem vários cursos lá também. A New Cursos, que é um curso, que é uma plataforma de curso da Jovem Pan. Tem uns cursos do Samidana. Samidana e o Vai Tourinho também tá lá com a gente. Sim, o Pablo Spider. Pablo Spider. Sim. E você acredita que essa sua... Eu acredito que esse desafio, assim, de todo mundo tá fechando a porta, né? E você foi se motivando com isso. Como é que essa sua experiência e também a sua experiência de estar no mercado da publicidade te influencia os seus estudos de direito, assim? Você sente que tem alguma habilidade que te ajuda? Ou, ao contrário, o direito te ajuda em alguma coisa da comunicação? Eu acho que as duas estão interligadas. Tá? As duas coisas estão interligadas por quê? Porque na área do direito você precisa de uma boa retórica. E na área da comunicação você precisa falar. A sua retórica precisa ser boa. Sim. Então as duas elas se unem ali na frente. Entende? Você trabalhar na televisão não é só você ler o TP. É você saber formular uma pergunta certa, é você saber entrar num assunto, é você, não sabendo do assunto, ainda assim fazer a pergunta certa. Sim. Entende? Isso acontece muito. Eu vim para a área do direito justamente para me embasar juridicamente dos meus argumentos, daquilo que eu estou falando. Eu entrevisto senadores, eu entrevisto delegados, eu entrevisto ministros, prefeitos, sabe? Se eu não tiver uma base jurídica, os meus argumentos ficam rasos e a minha pergunta sempre vai ser uma pergunta rasa. Então eu preciso de alguma forma me aprimorar naquilo que eu estou fazendo. Por isso eu fui fazer o direito hoje e a faculdade de comunicação, cara, ela só me ajudou nisso, entende? Sim. Sim. E o que você acredita que tem alguma habilidade específica que as pessoas têm que se desenvolver para ser um bom comunicador? Ou é uma coisa nata? O que você acha que é o mais importante nessa área? É incrível isso, porque tem uma área que eu gosto muito de estudar, que é a filosofia. Sempre gostei de filosofia, né? E aí a gente estudando Platão, ele costuma dizer que existe 3 tipos de pessoas, né? Que são as pessoas que movem o mundo. São as pessoas que governam, as pessoas que intermediam e as pessoas que trabalham literalmente. Ele diz que essas pessoas que governam são as pessoas que encontraram a sua arete. Arete é vocação. E as pessoas que intermediam, se elas não descobrirem qual é a arete delas, elas vão estar sempre intermediando. E as pessoas que trabalham de verdade, que são os carregadores de piano, eles também dificilmente vão descobrir a vocação deles, é por isso que eles ficam sempre nessa classe, você entende? Você descobrir qual que é a sua vocação, ela é incrível, porque você tem que ter a vocação para você fazer aquilo. Eu já recusei muitos trabalhos, sabe? Porque eu achei que eu não estava vocacionado àquilo, de verdade, muitos e muitos. Então eu prefiro ser feliz fazendo aquilo para qual Deus me chamou, porque além de eu sou uma pessoa cristã, e eu sou um cristão e eu acredito muito nas convicções que Deus passa para mim, sabe, daquilo que você nasceu para fazer, sabe? Então a grande resposta para sua pergunta é, cara, se você está na área da comunicação e você gosta, você precisa entender se você tem vocação para você estar falando com pessoas, para você estar escrevendo ou para você estar dirigindo, porque tudo é comunicação. Sim. Eu sempre trabalhei atrás das câmeras. E quando eu tive essa visão de fazer meu podcast, por exemplo, que é o Podcast Sem Filtro, que é um grande filho que eu tenho, eu falei, Deus, como assim? Eu vou estar na frente das câmeras? E através do podcast, eu fui para onde E acabou eu estou. descobrindo, assim, né? Eu acredito que
que tem oportunidades que às vezes vai descobrindo, você fala assim, ai, me encaixo nisso, me encaixo naquilo, e a gente vai encontrando o caminho, né? Ainda mais... Eu nunca eu tenho um lema na minha vida, que é o só vai. Cara, Tem só que ser vai, assim. cara. Pessoas que pensam muito não executam. Sim. Pessoas que planejam demais não executam. Se você ficar pensando e planejando muito, não vai sair do papel. Sim. Porque o seu cérebro ele tem tanta preguiça de pensar, porque ele é um músculo preguiçoso. Ele não quer pensar, ele não quer gastar calorias pensando no que você vai fazer. Por isso que é muito mais fácil você ficar no ostracismo e ficar quieto no seu lugar do que você ir lá e produzir. Sim. Então, cara, eu não sou um cara que fica pensando muito. Eu vou lá e faço. Ah, vamos lá e faz. Vai lá e faz. Sim. Se der errado, beleza. Mas se der certo, você vai descobrindo a sua vocação. Você fala, nem sabia que eu era vocacionado pra isso. É uma coisa muito... Eu acredito que é muito dos meus colegas, assim, geracionais, a gente acaba pensando muito, assim, eu falo por mim mesma, assim, minha cabeça não para 24 horas. Eu falo assim, não, calma aí, tem uma hora que eu tenho que... Eu mesma não me escutar e começar a fazer, porque senão às vezes eu falo assim, nossa, já pensei em 15 mil possibilidades de dar errado, de dar certo, de não acontecer, de acontecer. Mas então é seu cérebro dizendo pra você não fazer isso. Exatamente. Falando, não faz porque vai dar errado. Exatamente. Não vai porque vai dar errado. Você vai gastar dinheiro. Pô, e se der errado isso aí? Você vai gastar sua economia? O cérebro, ele tem uma barreira gigantesca que você tem que Exatamente. saber vencê-lo, entendeu? Então só vai. Exatamente. Você, quem vai pesquisar a sua trajetória vê que você é muito disso, né? Fez um monte de coisa aí. Parece que eu tenho 70 anos. não parece? Nossa, tem muita... Com corpinho de 20, por favor. Qual área que eu sigo aqui? O que eu vou perguntar? Mas tentando passar agora pra sua vida atual, pro seu trabalho atual. Como que tá o seu cotidiano? Tipo, você tá na Jovem Pan, como que tá seu trabalho? Quais tá seus desafios hoje que você enxerga aí? Eu trabalho numa rádio também, que é a Rádio Gospel e a Rede Gospel Verdade. de televisão, né? Eu faço um programa lá, junto com alguns bispos, chamado Questão de Cidadania. É um programa que não é cristão, é um programa totalmente político. A gente fala ali das notícias, a gente tem vários convidados, e a gente fala das notícias políticas e a gente Certo. vai debatendo as notícias políticas, né? Que dia que é? Terça e quinta. Terça e quinta, Terça horário. e quinta, 7 horas da manhã. 7 Como horas eu da tenho manhã. janela na faculdade, eu não tenho as 2 primeiras aulas. Então é das 7 às 9. Eu saio de lá e venho 9h20 Vem correndo. 15 para minhas últimas aulas, entendeu? Então é uma loucura, porque aqui na Paulista eu desço correndo. Na Jovem Pan, não só eu, mas alguns outros apresentadores também, nós estamos passando por uma fase muito difícil na Jovem Pan. Difícil mesmo de verdade, porque é uma empresa de direita, né? E como tal, ela vem sofrendo algumas sanções do governo. Eu não quero nem entrar nesse mérito em relação a governo e política, porque a gente corre o risco aqui de derrubarem essa live. Mas, enfim, eu acho que no melhor momento as pessoas já vão poder me ver novamente no ar. Nós estamos trabalhando nos bastidores para que tudo se resolva, os processos da Jovem Pan passem logo e a gente volte com força total aí, principalmente eu, a apresentar os programas. E, Rodolfo, uma pergunta. Você comentou que você queria muito ser jogador de futebol desde Sim. os 15 anos. Qual é a importância do esporte na sua vida? Ele está presente? Ele não está presente? Eu acredito que esteja. Boa pergunta. Vamos lá, hoje eu sou patrocinado por uma empresa de suplementos chamada FTW. Na verdade, eu fui patrocinado durante muito tempo por uma empresa chamada Black School, Sim. que me abriu as portas. Então eu sou muito grato ao Marcelo Bella, dono da empresa, que me abriu as portas. Ele foi no meu podcast, no Podcast Sem Filtro, e durante a entrevista ele me ofereceu um emprego e me chamou para fazer o que eu fazia lá na empresa dele. Então eu fui o primeiro dos comunicadores a ter um podcast numa marca de suplementos, sabe? Eu sou pioneiro nisso. Então eu criei o podcast da Black School e depois de mim as marcas também aderiram a isso e hoje você vê qualquer marca hoje, Integral Médica, Max Titânio, Adaptogen, agora Taca Growth, todo mundo tem um podcast. Sim, o podcast é o futuro da comunicação também, um né? grande braço da comunicação é o podcast, porque aqui a gente quebra barreiras, é um bate-papo, muita gente não entende. Acho que vocês falam muito enquanto entrevistadores, mas eles não entendem que isso aqui é um bate-papo. Eles acham que é um monólogo. Você pergunta, o cara tem que ficar meia hora respondendo, não tem, sabe? E eu sou muito feliz hoje, eu estou na FTW, uma empresa de nutrição esportiva, onde eles são meus patrocinadores no podcast e são meus patrocinadores pessoal também. Então, eu estou ali consumindo os produtos da FTW e levando esse conteúdo da FTW para todo mundo. A importância do esporte para mim, cara, o esporte moldou o meu caráter, sabe? Ele foi moldando as coisas. Eu sou nascido e criado na periferia de São Paulo, na Zona Leste, num bairro que foi muito violento, hoje nem tanto. Mas como toda favela, como toda comunidade é violenta, eu acredito que a gente lá nunca vai estar 100%. Chamado Jardim Sinhá. Fica lá no Sapopemba.
E se não fosse o esporte na minha vida, desde o início, desde criancinha, eu não sei o que seria de mim. Porque com 15 anos eu já fui jogar bola num time grande, entendeu? Eu vim pro Corinthians, depois do Corinthians eu fui pra Itália para jogar bola, depois da Itália eu voltei pro São Paulo, fiquei jogando no São Paulo, fui pro Taubaté, me profissionalizei e lá eu decidi encerrar a carreira porque não tinha um berço familiar, uma mãe, um pai do meu lado. E eu me vi com uma menina grávida e falei, cara... É difícil, né? Muito difícil. Além da sua situação a mais, eu acho que a vida no esporte no Brasil é muito difícil. Qualquer esporte, acho que o futebol ainda tem um pouco mais de valorização, mas os outros esportes... Então, é justamente onde eu quero chegar. Porque, por exemplo, a minha filha mais velha, eu tentei colocar ela na natação enquanto criança, mas ela nunca teve muito esse lance do esporte, né? Tem o genes da mãe também que nunca quis. Mas a Valentina, que é a minha filha mais nova... E é o amorzinho da minha vida, cara. Um beijo pra minha filha Valentina, meu xodó, cara, minha alma gêmea. Ela já joga vôlei. E ela dorme com a bola de vôlei. Caralho. E ela tá jogando vôlei no Clube da Penha, que é o CEP, Clube Esportivo da Penha, que é um clube profissional. Ela tem 10 anos Que e ela legal. joga vôlei em 2 categorias acima dela, com as meninas de 14 anos. Ela tem 10 anos, ela tem 1,60 m. Nossa, é isso que eu ia perguntar a Você altura tem dela. noção disso? Ela tem 1,60 m com 10 anos, Meu cara. Deus. E assim, e quando você... Não é porque eu sou pai, tá? É porque eu já colhi isso. Você vai rir, claro. Mas quando eu vejo a Valentina batendo bola e quando eu fico observando os professores falando dela, eu vejo que ela tem uma forte vocação para aquilo. Não foi na natação, e olha que ela nadava bem. Não foi no jiu-jitsu, e olha que ela desenvolvia bem. Não foi na capoeira, eu já tentei colocar ela em tudo. Não foi no balé, foi no vôlei que ela se achou. E ela se achou mesmo. A gente compra a joelheira, rede. Meu, ela tem 10 bolas lá que ela fica batendo em bola no quintal. É meia-noite, se não falar pra ela parar, ela tá batendo bola. Nossa. Ou seja, Legal. e o esporte tá formando o caráter dela. Sim. Tá trazendo um relacionamento em grupo, que hoje é muito difícil. Difícil. E disciplina também, né? Você tem noção do quão importante é o esporte pro desenvolvimento em grupo das pessoas? Sem querer falar mal aqui, mas só um ponto de observação. A minha sala hoje, no curso de Direito, as pessoas mal se falam. As pessoas, elas entram na sala, elas não dão nem bom dia. Elas pegam o mesmo elevador todos os dias e elas preferem estar ligadas no celular do que bater um papo com você e falar, e aí, como é que foi seu dia? Tá tudo bem? Estudou para aquela matéria? Eles não têm convívio em grupo. E para formar um grupo é tão difícil. É muito difícil. Sim. Aí quando eu olho, eu falo, o que acontece com essa geração? Sim. E eu não quero que a minha filha cresça dessa forma. Então, por isso que eu apoio. A minha filha vai viajar para jogar vôlei, ela leva as amiguinhas em casa. Tem dia que na minha casa tem 5 crianças lá dormindo lá. Eu falo, meu Deus do céu. Demais. Porque isso é importante. Sim, É. é muito importante. E é muito legal ter essa coisa da criação dos filhos, assim, no esporte, né? Que teve uma influência tão grande, assim, na sua vida. E eu acho legal você trazer isso, né? Sim, claro. Pra criação, porque... E a alimentação também, né? Porque junto É, com o esporte vem a alimentação. Sim. Sabe? A gente tá na era que essa molecadinha de 10 anos tá dando baile na gente quando a gente tinha 10 anos. Sim. Dá baile em mim. Imagina, já tá dando baile em vocês, imagina Sim. em mim. Sim. A criança entra no Instagram, entra no TikTok, você fala, como assim? Sabe? Eles têm muita facilidade digital, facilidade né? digital. Muita facilidade. Muita facilidade digital, perfeito. E como que foi a área do... Você entrou no bodybuilder, né? É um segmento, não é? É um segmento. Você... Foi muito difícil. Você... Inclusive, eu acho que tem uma galera me assistindo aqui justamente por É conta bem engajado disso. esse pessoal, né? É, eles são Tá. engajados de fofoqueiros. São fofoqueiros. Olha só, é um meio muito difícil, tá? Porque a gente trabalhar com o corpo, com a modelagem do corpo, a gente também trabalha com o ego das pessoas. A pessoa quer estar sempre mais bonita, ela quer sempre estar mais rasgado que o outro, mais forte que o outro, sabe? É um exibicionismo corporal que a gente Sim. nunca viu antes. Se você abrir um Instagram agora e se o algoritmo vê que você viu um negocinho de bodybuilding, você vai começar a receber um monte de foto de mulher de biquíni com as pernas desse tamanho, os caras treinando. Você fala, gente do céu, que mundo é esse? Sim. E é um mundo muito difícil de transitar. É uma bolha que dificilmente as pessoas conseguem furar e entrarem. E se entrarem, é muito difícil permanecer. É uma área do esporte, assim, que eu acho que
que, como você, ela foi se formando muito na internet, né? Eu vejo pessoas, amigos meus comentando, é uma área que eu não tenho muito conhecimento, mas eu sei que na internet, assim, é outro mundo, né? Sim. E você acredita que a sua construção nas redes sociais e para o público, ela foi, não sei se impulsionada também por essa parte do esporte ou não? Ou você acha que foi uma construção mais orgânica você mesmo? Eu acho que foi mais orgânico. Eu trabalho errado o meu Instagram. Eu trabalho totalmente... Eu sou old school total, sabe? Eu sou outsider, né, cara? Total, porque eu deveria trabalhar melhor. Eu deveria me vender melhor, sabe? Eu tenho vários produtos. Então, é o Rodolfo jornalista, é o Rodolfo apresentador de podcast, é o Rodolfo do bodybuilding. Quem é o Rodolfo, na verdade, sabe? E eu pouco me importo com isso. Eu não sou um personagem, eu sou esse Rodolfo multifacetas, entende? Eu sou o Rodolfo pai, o Rodolfo cristão que leva um devocional todos os dias. Não interessa pra todo mundo, mas eu tô lá, independente do que as pessoas vão achar ou não. Aí eu posto foto com a minha família, aí daí não dá engajamento. Aí daqui a pouco eu posto uma foto no meu podcast, dá engajamento. Aí eu posto foto na Jovem Pan, não dá engajamento. Aí eu posto... Eu não me preocupo com as coisas que eu vou postar ou com o que eu quero vender, entende? Eu vivo muito sobre a minha verdade. Sabe, eu não é um personagem. As pessoas não vão entrar no meu Instagram e vai ver lá, então ele só tem foto com famoso, então ele só tem foto com jornalismo, então só tem... Não sou eu, entende? Sim. Então eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa que você foi meio que... Você mostra a sua vida, né? Você tem essa construção da sua vida e na internet talvez não... Todo mundo esteja acostumado com uma coisa meio personagem, né? Uma coisa meio fictícia, não sei. Tá, todo mundo. E é muito difícil você desconstruir isso, tá? Sim. Porque a internet, você vai engajar se você tiver um personagem. Sim. Então, ou você é o polêmico, e todo mundo vai te odiar, e vai te dar o hate. Mas, cara, quem leu Arte da Guerra sabe, né, cara? Falei bem, falei mal, estão falando de mim. É a grande questão do negócio, você entendeu? As cabeças vão ser arrancadas para outras pessoas ficarem de olho em você. Então, é essa mesma estratégia, cara. E muita gente usa dela. Cria um personagem polêmico para dar engajamento, sabe? O outro cria um personagem que fala só de alimentos para dar engajamento. Sim. E você vai ver essas pessoas na vida real, elas não são assim. Sim. Olha, um dia eu estava sentado com o Ronaldo, fenômeno. Eu tive muitos momentos desse como ele. E ele falou assim para mim: pô, Rodolfo, você tem que tomar muito cuidado ao conhecer seus ídolos. Eu falei: por que, chefe, você está falando isso? Porque eu posso te decepcionar. Eu falei: mas você nunca vai me decepcionar porque eu não crio expectativa em cima de você. Você é o Ronaldo Nazário que ganhou a Copa de 2002 e arrebentou com aquele cabelo ridículo, você entendeu? Você é o Ronaldo ser humano, cara, você é o cara que bebe, que fuma, que dá trabalho, entendeu? E que vive. Eu vou fazer o quê? Ele falou: mas eu me decepcionei muito com muita gente que eu tinha como ídolo, você entendeu? E você vai passar por isso na sua vida. Então, quando as pessoas têm um ídolo no bodybuilding, por exemplo, que esse é o assunto agora, as pessoas olham uma pessoa e falam: nossa, esse cara deve ser muito legal, esse cara deve ser não sei o que lá. Mas quando você conhece a pessoa e você convive com ela, você fala: cara, como é que essa pessoa pode ser desse jeito, cara? Que caralho, o cara traz esposa, cara. Você entendeu? O cara, não é nada disso que ele fala que ele é. E tem uma legião de fãs achando que o cara é do bem e o cara não é, você entende? Então é muito difícil. Essas separações, assim, sempre tem uns líderes, né? Umas figuras. E aí você fala assim: nossa, mas até mesmo da alimentação que você comentou, essa é a pessoa nutricionista e tal, mas aí você vê ela em algum lugar, nossa, tá comendo uma coisa que não é de saudável, né? Aí Exatamente. você fala assim: as pessoas são humanas, né? Então, eu acredito que até mesmo essa coisa do podcast, você não consegue manter o personagem por muito tempo. Então, quando você entrevista alguém, você acaba descobrindo, E né? eu tô sendo, sei lá, tem muita gente que... Aconteceu um episódio agora na quarta-feira de um convidado meu não ir no podcast. E ele me avisou faltando 15 minutos. Nossa. E assim, é uma pessoa famosa, sabe? É uma pessoa que tem o público dele, tem quase 1 milhão de seguidores. É uma pessoa que no meio do bodybuilding, ele é muito famoso. E eu achei aquilo de um desrespeito comigo, não porque ele não foi, mas pela mentira que foi contada. Entende? Falou que estava em São Paulo, não estava. Falou que ia levar um amigo no médico, não levou. Sabe? Falou primeiro que o cara tinha quebrado a mão e não tinha quebrado. Então, assim, desde o início o cara não queria ir no podcast. O cara não postou. Por exemplo, vocês postaram que eu estaria aqui, certo? Eu só não repostei porque não chegou pra mim. Se tivesse chegado pra mim, tivesse me marcado, eu teria repostado. Você me te marcar. Mas é o mínimo que a gente tem que fazer, é repostar quando alguém nos chama e a gente aceita o convite.
E o cara não repostou. Eu falei, eu não vou deixar, porque assim, eu sei o quanto custa o aluguel do meu espaço. Eu tenho um podcast, uma sala, não é barata, é cara. Eu tenho um produtor que trabalha, que ele não trabalha de graça. Eu tenho ar-condicionado, luz, condomínio para pagar. Eu falei, eu não vou deixar de fazer a live porque ele não veio. Mas eu não vou guardar isso para mim. Eu vou falar. Abri a live e eu falei tudo que estava entalado. Que foi uma falta de respeito, que você não deveria fazer isso, que não se deve tratar as pessoas dessa forma. Se você não queria vir, era só ter falado, porque eu não estou brincando de fazer podcast, eu estou brincando de ser jornalista. Isso aqui é um trabalho sério. Eu não falei com essas palavras, eu falei com um pouco mais de energia, né? Meu Deus, isso estourou, foi para todos os canais, veículos de comunicação, que o Rodolfo não sei o que lá, e coitado do menino, que deveria ter falado a verdade, só ganhou hate, entende? Eu fiquei com dó dele depois, eu fiquei meio, não que arrependido da forma que eu falei, mas eu sei que eu poderia ter falado de outra forma, mas eu não guardei. Então, trabalhar com podcast é isso, cara, é você mostrar quem você é. Eu poderia ter feito o quê? Não vamos fazer a live, achar que tá tudo bem, bater nas costas dele e achar que tá tudo certo, mas não estava tudo certo. Eu fiquei magoado com aquilo, e não é falta de inteligência emocional. É não guardar isso, porque quanto mais a gente guarda, vai dando doença, você fica doente, o cabelo cai, meu cabelo caiu, você entende? Então, trabalhar com podcast e trabalhar com mídia social, você tem que, de fato, mostrar quem você é, porque o personagem ele não se sustenta muito tempo. Sim. Rodolfo, eu queria te fazer uma pergunta, tá até um pouco fora do roteiro aqui que a gente preparou. Vamos lá, velho. Mas, pô, sua relação com o Ronaldo Fenômeno. Como que foi sua relação? Como que era a sua proximidade com ele? O que você tem pra falar sobre ele, assim, como ser humano? A gente vê muito cara empresário, né? O jogador de futebol, a gente não assiste de idolatrar. Mas fala um pouco do Ronaldo ser humano pra gente. A gente tem, assim, essa curiosidade. O Ronaldo é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. De verdade. De verdade mesmo. É um cara extremamente carinhoso, cara. Sabe? É um cara muito concentrado nas coisas dele, sabe? É por isso que ele é um fenômeno, eu acho. Inteligente também, assim? Muito. Um cara que fala, é um poliglota, cara. Fala várias línguas, se comunica com todo mundo, sabe história de tudo. Se ele abrir um vinho aqui, ele vai saber contar a história. Se ele pegar um cabo aqui, ele vai saber de onde veio. Sabe a história do iPhone, sabe a história da Nike. Então, é um cara que tem vivência e, cara, é uma pessoa espetacular, de verdade. Me deu muito trabalho? Me deu muito trabalho. Porque ele bebia muito na época que a gente trabalhava, né, cara? E tá lógico, né? Ficou a vida inteira dele sendo marionete de patrocinador, sabe? Quando ele aposenta, ele quer fazer o quê? Ele quer curtir a vida dele. Ele nem tinha ainda essas empresas que ele tem. Ele não tinha ainda o clube que ele tem hoje. Ele tinha a Nine, que é uma empresa de... A Nine foi um grande responsável também por eu ter ido fazer publicidade e propaganda, que é a empresa de marketing que ele tinha, que cuidava só de jogadores de futebol. Inclusive, através da Nine, eu trabalhei com o Neymar, passei muitos anos novo... Plural de ano novo, é? Passei muitos finais de ano. Passei muito final de ano com o Neymar, cara, graças a Nine e graças ao Ronaldo, que me abriu as portas, assim, entendeu? E me ensinou muita coisa, de verdade. Então, assim, ele e a família dele sempre estiveram presentes na minha vida. O Ronald, que hoje é um DJ, é um menino que eu tenho muito carinho, porque eu levava ele pra escola. Que demais. A gente tava em Ibiza um dia, na Espanha, e eu falei isso pra ele. A gente tava na casa dele, eu falei, cara, você tem noção, moleque, que eu te levava pra escola, mano? Ele, pô, eu cresci, né? Eu falei, que demais, é. E eu tô velho. Legal. E Rodolfo, pra mudar um pouquinho de assunto, mas não tanto, como você se organiza com o podcast, com as demandas da faculdade? Como é que funciona o seu trabalho e encaixar os estudos também? Você acredita que essa é a pergunta que eu mais respondo? É a pergunta que mais me fazem? Imagino, porque a gente escuta aqui 500 mil coisas que você vai fazer Tanta e ainda coisa, né? pai de 2 filhos. E falei, gente, como é que você tem tempo de organização? Como é que funciona? Então, quando a gente trabalha com alguém e vocês estão na fase de aprender, e vocês vão ver que a gente só ensina pelo exemplo. E vocês só vão aprender pelo exemplo. Tá? Os seus diretores aqui na rádio, seus professores. Em algum momento vocês vão olhar para aquela pessoa e falar, cara, eu quero ser exemplo dessa pessoa. Porque a pessoa te motiva. E o Boaz, que é o ex-marido do Vanessa Camargo, que foi meu chefe, ele tinha uma vida incrível, porque ele ia dormir 1h da manhã e 6h da manhã eu tinha que estar na casa dele para pegar ele, para levar os filhos dele para a escola. 6h da manhã ele já estava de pé. E um dia eu perguntei para ele, eu falei, chefe, como é que o senhor tem
consegue fazer tudo isso, cara? Faz 20 reuniões no dia, vai pra agência, vai não sei pra onde, vai dormir 1h da manhã e 6 horas da manhã. Falou, Rodolfo, a falta de tempo é a pior desculpa que o ser humano pode dar, cara. O dia tem 24 horas pra todo mundo. Você tem tempo pra treinar, pra fazer suas reuniões, pra performar, pra treinar. Você tem tempo pra tudo. É só você se organizar. Como eu me organizo hoje? Cara, eu levanto 5 horas da manhã, eu tomo meu suplemento, eu fico em jejum. Eu estou em jejum, inclusive, até agora. 5:45 eu estou na academia. Eu treino aqui na Blue Fit, na frente do Mackenzie. Então eu saio da Zona Norte que eu moro, eu chego em 15 minutos aqui, porque eu não tenho trânsito, eu pego o corredor Norte-Sul, eu chego rapidinho aqui, treino todos os dias, tomo meu banho, tomo meu suplemento, 7h20 eu estou na minha primeira aula. De manhã, eu estou dedicado para a faculdade. Desse horário até meio-dia, eu estou dedicado para a minha faculdade. Eu saio, vou almoçar, aí sim, quando eu tenho compromisso na Jovem Pan, 2h da tarde, eu vou para a Jovem Pan, saio, vou para o meu podcast. Então, o meu podcast, ele é direcionado com os horários do meu trabalho, na rádio e na Jovem Pan. Quando eu não tenho nenhum deles, o que eu faço? Eu me dedico a cuidar das minhas coisas em relação à escola, em relação à faculdade. Uhum. E à noite, eu não faço nada. Depois das 7 horas da noite, eu sou exclusivo da minha família, da minha esposa e da minha filha. Nada. Nada. Eu jogo futebol hoje pro Mackenzie também, eu sou jogador aí dos meninos do curso de Direito. E quando eu não tenho treino, eu tô na minha casa. E quando eu tenho treino também, tipo, minha família já tá dormindo, porque o treino é 11h30 da noite. Que não legal, é fácil. que legal. Então eu tô me dedicando muito porque ninguém vai fazer por mim, entende? Isso aqui é uma fase. É de fase em fase. A gente vive uma fase de cada vez. E a fase agora é de me dedicar para me formar e viver uma outra fase depois de formado, entendeu? Sim, é legal essa organização, até pelos horários, assim, né? A sua dinâmica, achei legal porque não fica aquela coisa... Ah, não, vou fazendo tudo em cima da hora, não tenho tempo, não sei o que. Você conseguiu separar tudo. Consegui separar tudo, é cara. Mas joga Consegui... na Atlética ainda de direito. Jogo na Atlética, tô lá com os meninos da Atlética, graças a Deus, porque o futebol pra mim é uma descarga emocional. Que posição né? você joga? Legal. Zagueiro. Zagueirão. Eu tô lá. Passa ninguém. Passa, velho. Eu tô lento, velho. 120 quilos, cara. É difícil. Ou passa a bola para jogador. Exatamente. Eu assusto mais pelo tamanho do que pelo futebol. Um beijo pros meninos que estão nos assistindo, inclusive. Mas é legal, cara. É uma desculpa, né? Se você parar pra pensar, eu não tenho tempo pra isso. Tem tempo, cara. É que você não quer abrir mão de alguma coisa e essas coisas não são prioridades na sua vida. Mas tem tempo pra tudo. E, Rodolfo, como você falou que eu tá fazendo direito para poder ser um comunicador melhor e na sua área, mas você tem algum plano de trabalhar nessa área ou não? Você vai ver como é que vai andando as coisas? Qual que é essa... No começo eu não tinha nenhum. Eu só queria ter mesmo um embasamento jurídico daquilo que eu ia falar na televisão. Mas como eu não sei, a televisão é assim, hoje você tá, amanhã você não tá. Entende? E uma vez que eu tô formado, eu preciso levar o sustento para minha casa. Se eu não estiver na televisão um dia, a área do direito vai ser uma área que eu vou querer trabalhar. Seja advogando, com certeza vai ser advogando, porque eu não tenho nenhuma pretensão de prestar um concurso para alguma coisa. Então, provavelmente, eu vou ter meu escritório e eu vou advogar. Entendi. E você tem alguma, para finalizar, na verdade, a nossa entrevista, você tem alguma dica, um conselho para os mackenzistas, o pessoal que está nos assistindo? Você tem alguma coisa que você acredita essencial para eles ouvirem? A geração, né, cara? Eu sou o mais velho da minha sala, não sou mais velho da faculdade, porque tem um senhor na sala do lado que ele tem 74 anos. E ele está fazendo curso de Direito. E esse cara... Ele é um tapa na nossa cara quando a gente fala que a gente tá velho para alguma coisa, né, cara? Essa geração que tá vindo, elas precisam se comunicar melhor. Elas precisam olhar um pouco mais pro outro, sabe? É tão difícil, cara, a gente ser aceito em sociedade, e quando a gente faz parte de alguma coisa, quando a gente quer fazer parte de alguma coisa, a gente vive melhor. O que eu quero dizer com isso? Que hoje os maiores índices de ansiedade e depressão são porque as pessoas não são aceitas em alguns lugares. E quando elas são aceitas por um estereótipo. Ou ela é gordinha, tem que ser aceita, ou é homossexual, tem que ser aceito. Mas nem sempre a gente tem que olhar só para essas pessoas que têm esse estereótipo, são desse tipo, para ser aceito. E eu vejo muita dificuldade nessa geração de se comunicar e se abrir com outra pessoa que é diferente. Eu me sinto um peixe fora d'água no Mackenzie, de verdade. E são pouquíssimas as pessoas que vêm falar comigo. Por que eu tô no time de futebol? Cara, porque eles me abraçaram.
Porque lá eu não me sinto peixe fora d'água. Eu converso com os meninos como se eles fossem meus filhos, como se eles fossem meus amigos e tenho a maior resenha. Mas é muito triste quando eu entro numa sala e eu vejo que as pessoas não conversam entre elas. Cada um no seu canto, cada um no seu mundinho, e a sala ninguém conversa e ninguém fala nada. Então, assim, o recado que eu tenho, cara, é para olhar pro próximo, olhar pro outro, sabe? A gente tá fazendo faculdade. Isso aqui é um período que vai passar. E quando passar, a gente não vai voltar mais nele. A gente tem que fazer valer a pena. Bom, infelizmente, muito obrigado pelo seu conselho, a sua dica. Essa mensagem é muito importante, né? Eu acredito para todo mundo que está, assim, começando, né, da faculdade. A maioria também é jovem, então é muito bom, né, ouvir alguém que já tem uma trajetória de experiência de vida, de trabalho. E, infelizmente, o programa de hoje está chegando ao fim. Eu agradeço a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigada, Rodolfo, pela sua participação especial e pelo Lucas por ter me ajudado aqui na apresentação de hoje. Posso mandar um beijo especial rapidinho? Claro, pode. O pessoal sim. do Mackenzie está nos assistindo. Um beijo pro Muricy, nosso diretor lá no futebol, que está nos assistindo, e todo o grupo do Futebol Mackenzie, Futebol Direito Mackenzie. Amo vocês. Esse é o programa Entre Nós, dirigido por Giovanna Trimel e Marina Guerrara, com texto redigido por Beatriz Mussali, Lucas Amorim e pesquisas realizadas por Vinícius Fernandes, com a participação de Lucas Amorim e Mariana Nalesso, com supervisão da professora Márcia Detoni e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Reginaldo Marques. Você ouviu? Entre Nós.